falar sobre o gene PKHD1. Os integrantes da equipe são Ana Luísa, que vai falar sobre o artigo, Beatriz sobre expressão, Gabriel sobre estrutura, Giovana sobre artigo, Guilherme sobre artigo, Isabela sobre polimorfismo e Lara sobre artigo. Bom, aqui está o nosso sumário e aqui é a estrutura do gene que será apresentada por mim. O PKHD1 é um gene que codifica uma proteína grande, semelhante a um receptor, como local de mutações que causam a doença renal policística autossômica recessiva. Aqui também tem o nosso nome oficial do gene, o símbolo oficial, o nome alternativo e a numeração dos respectivos sites. A localização do PKHD1 é basicamente na subbanda 3 da banda 2 da região 1 do braço curto do cromossomo número 6 de fita reversa do genoma humano. Então, o cromossomo 6 está aqui, braço curto também. Então, aqui na região em vermelho, né, é onde estaria localizado o nosso gene PKHD1. Bom, falando sobre os genes vizinhos, a seta para a direita, setas para a direita, ela indica o sentido de transcrição, orientado na fita contínua, enquanto a seta para a esquerda, o sentido de transcrição é orientado na fita reversa. Muitos genes vizinhos do gene PKHD1 não foram estudados a fundo, por isso eu citarei um que foi evidenciado. No caso é o LOC 123744820. Ele possui sentido de transcrição contínuo e tem a região regulatória SHARP-R MPRA305. É uma região biológica responsável pela regulação da transcrição e foi validada como um elemento repreensivo em células de eritroleucemia K562 através de técnica SHARP-R MPRA. Bom, falando sobre a estrutura do promotor, é a região aqui na chave, né? Na chave, e ela é importante para o início da transcrição e é um local onde as enzimas se ligarão para iniciar o processo inicial da transcrição. Então é isso. Agora falando sobre a região Tata Box, que está ciclado em vermelho aqui, ela é localizada próxima ao primeiro exon e reconhecida pela RNA polimerase e funciona como sinalizador para a região que irá iniciar a transcrição, que seria a região inicial do exon, na região laranja. Bom, falando sobre exons e introns, o transcrito com maior apoio experimental é o PKHD1-202, e ele terá 67 exons representados pelas barras verticais e 66 introns representados pelas grandes sequências, né? Que seriam essas daqui, grandes sequências e as barras verticais. Falando sobre regiões UTR, UTR é a 5', que seria nos exons 1 e 2, ela seria o nucleotídeo em vermelho, e a região em azul aqui é a região que realmente é traduzida, tendo como primeiro códon o ATG. E o último códon, que seria a região UTR-A3', seria no exon 67, tendo o nucleotídeo em vermelho, a região UTR, a região em azul é a realmente traduzida, tendo TGA como último códon. Bom, falando também sobre sequências conservadas, são sequências que são conservadas no início e no final de introns, sendo representadas pelo GT no início e AG no final do intron. Essa sequência será bem importante para o reconhecimento de regiões intrônicas por enzimas que realizam a transcrição do DNA. Falando sobre ilha CPG, é um local de grande concentração de dinucleotídeos citosina e guanina, que serão importantes para a regulação da expressão gênica, haja visto que quando se encontram metiladas, as enzimas que realizam a transcrição do DNA não as reconhecem e a transcrição não ocorrerá nesses locais. Bom, segundo a UCSC, nosso gene não possui ilha CPG. Bom, falando sobre genes homólogos, no PKHD1 serão 122 ortólogos, que são genes resultantes do processo de especiação e que mantêm a funcionalidade de um gene ancestral. São também 36 parólogos, que não possuem a mesma funcionalidade do gene ancestral. Vamos falar sobre a árvore filogenética. Serão 123 genes, 115 nós na especiação, 0 duplicações, 3 ambíguos e 4 eventos de divisão dos genes. Bom, falando sobre a árvore filogenética do gráfico aqui, as setas cinza aqui, elas são espécies com o gene PKHD1 condensados em seu genoma. A região em verde escuro aqui são sequências que foram altamente conservadas, e a verde claro e branco são sequências que foram... Olá, meu nome é Beatriz e eu sou responsável pela expressão do gene, da proteína e as diferentes patologias envolvidas nessas expressões. Primeiramente, o gene PKHD1, ele possui 2 transcritos, ambos são codificadores de proteína, e esses transcritos se relacionam às flags. As flags mais importantes são o main, que é o transcrito mais biologicamente relevante, o Gene Code Basic, que identifica o transcrito mais completo e codificante da proteína, e o TSL, que prioriza o transcrito com maior correspondência de exons, entre outros flags.
Agora, falando da expressão do gene, é importante salientar que a expressão do gene se relaciona com a quantidade de RNA mensageiro produzido nesse tecido, uma unidade que é comum que para relacionar essa expressão são os transcritos por milhão. Conforme podemos ver nesse gráfico inferior aqui, quanto maior a tonalidade de azul, maior será a expressão do gene em um determinado tecido. Sendo assim, as áreas de maior expressão desse gene são os rins, o pâncreas, o testículo e o fígado. A principal expressão se encontra nos rins, e é importante destacar que a expressão do RNA não obrigatoriamente condiz com a expressão da proteína, como podemos ver nesse gráfico aqui ao lado, em que desse lado demonstra a expressão do RNA, e aqui a expressão da proteína, mostrando que tem uma diferença entre essas expressões. Em diferentes patologias, foi observado que a expressão do gene PKHD1 foi diminuída, como aqui em verde, ou foi aumentada, como em vermelho. As patologias associadas a esse gene são o câncer no rim, carcinoma de células renais e nefroblastoma. Agora, falando sobre a proteína, ela se chama fibrocistina ou, como alguns outros nomes alternativos, Polycystic Kidney Renopathic Disease 1 Protein. Ela possui a função molecular de receptor de sinalização e ela pode estar associada ao citoesqueleto, ao citosol e à membrana plasmática, conforme foi publicado nesses artigos aqui. Ela também está envolvida em diversos processos biológicos, como a regulação da adesão célula-célula e célula-matriz, estabelecimento da localização e duplicação do centrosomo, estabelecimento da orientação do fuso mitótico, regulação da proliferação de coagnócitos, desenvolvimento de rins, entre outros processos biológicos. Também tem várias patologias relacionadas à proteína, como a síndrome renal policística, que é uma forma grave. Ela é autossômica recessiva e possui características fenotípicas fenais, que incluem rins aumentados e ecogênicos e débito urinário insuficiente, na qual 50% dos neonatos afetados morrem logo após o nascimento, devido a diversos problemas biológicos, e os que sobrevivem também possuem diversos problemas biológicos. Também está relacionada à doença hepática policística autossômica dominante e a ciliopatia. A proteína também pode ajudar no prognóstico de câncer renal. A proteína ela é expressa principalmente nos rins, no pâncreas e no epidídimo. Ela possui, como já falado, uma função molecular de receptora e ela tem uma rica especificidade tecidual, já que é expressa em diversos tecidos. Ela só não é encontrada em células imunes no cérebro humano e ela se encontra principalmente intracelularmente e nas membranas, em diferentes isoformas. No Protein Atlas não especifica o ligante dessa proteína. O produto do gene ele é prognóstico para câncer devido à expressão favorável da proteína. Ou seja, quanto maior a expressão dessa proteína, menor é a mortalidade, conforme podemos ver nesse gráfico aqui, em que o rosa apresenta uma alta expressividade dessa proteína e o azul uma baixa expressividade. Expressão. Quanto maior a expressão, maior a taxa de sobrevivência da pessoa com câncer renal. Nesse gráfico aqui, podemos ver que em câncer de próstatas e em câncer de mama teve baixa. Então, eu sou a Isabela e eu sou encarregada da parte do polimorfismo do nosso gene. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser definir o que é um polimorfismo. Então, assim como uma mutação, o polimorfismo é uma variação na sequência de DNA, mas em uma frequência acima de 1% na população. Ao gerar as novas variantes genéticas, o polimorfismo vai fazer com que existam mais de um fenótipo para o gene, e a população tem, assim, variabilidade genética. E o que a gente chama de alelo é uma variante comum de um gene polimórfico. Então, de acordo com o exemplo, o gene PKHD1, que é o nosso gene, ele vai possuir mais de 100 mil variantes, que elas vão se distribuir nesses 16 tipos que estão aparecendo aqui no gráfico. Aqui vale destacar que a variante intriônica, que é na parte não codificante do gene, ela vai corresponder a 85% dos polimorfismos do PKHD1. Então, a variante comum, escolhida para ser tratada aqui mais a fundo,
foi essa variante aqui, localizada no cromossomo 6 do nosso gene, que é o cromossomo onde está o nosso gene, nessa região aqui. Ela vai ser uma variante intriônica do tipo SNP. Isso é uma variante que vai ocorrer pela troca de um nucleotídeo único. No caso aqui, a variação foi na troca de uma base ancestral C por uma base T, o que vai caracterizar uma substituição por translocação. Ainda sobre a variante comum do slide anterior, a gente vai ter aqui a relação da variante com os grupos étnicos. Então, aqui a gente pode perceber que em todos os grupos, o alelo T ele vai estar presente com no mínimo 50% de frequência, com exceção do continente africano, onde ele vai estar em uma porcentagem de apenas 17%, e o que vai predominar é o alelo ancestral C. Aqui também vale destacar que nessa população a gente vai ter a maior frequência da base T, que vai ser de 78%. Então, agora sobre as variantes raras. No site do OMI, a gente encontrou essa tabela aqui com as variantes raras do gene. É interessante aqui a gente perceber que todas as variantes apresentadas na tabela, elas vão estar associadas à doença renal policística autossômica recessiva. E a gente escolheu essa segunda aqui para tratar mais a fundo. Então, sobre a variante rara do gene. Ela vai se localizar nessa região aqui do cromossomo 6. Também vai ser um polimorfismo de nucleotídeo único. E, no caso, vai ser trocado uma base G por uma base A, caracterizando também uma substituição por translocação. Essa variante ela vai ser do tipo missense variant, que é uma mudança de base que vai alterar a sequência de aminoácidos, mas não vai alterar o comprimento do nucleotídeo formado, do peptídeo, desculpa. E essa variante, assim como eu havia informado no slide anterior, ela vai estar também associada à doença renal policística autossômica recessiva. Aqui sobre a genética de populações, a gente vai perceber que em todas as populações, o alelo G, que é o alelo ancestral, ele vai estar com uma frequência de 100%, o que vai caracterizar... Bom, a gente trouxe então aqui alguns artigos que vão se relacionar com o nosso gene. O primeiro artigo, ele se chama O silenciamento do gene PKHD1 pode causar proliferação anormal celular através da modulação do cálcio intracelular em células autossômicas na doença renal policística recessiva. Aqui tem o título original dele em inglês e aqui o conjunto de autores. Ele inicia falando um pouquinho, um resumo sobre o que vai se tratar o artigo, e ele cita que a mutação desse gene vai se relacionar com a causa de uma doença, que é a ARPKD, que significa doença renal policística autossômica recessiva, que vai ser importante dentro da prática pediátrica. Esse gene ele vai codificar um transcritor de 67 exons, que vai gerar uma proteína que é a fibrocistina. A gente manteve o nome original aqui em inglês, que vai estar relacionada com essa doença. Bom, ele então também inicia falando um pouquinho quais vão ser as características dessa doença, que vai ser a proliferação epitelial cística do tipo neoplásico e uma hiperatividade do eixo fator de crescimento epidérmico, receptor do fator de crescimento epidérmico, que é essa sigla, o resumo, né, do que é esse eixo, EGF-EGFR. E esse referido artigo, ele vai investigar quais vão ser esses mecanismos adicionais que vai gerar essa proliferação, a partir, então, da inibição da expressão do gene PKHD1. E aí ele vai falar como que o estudo vai ser feito, a partir, então, das taxas de concentração do cálcio intracelular e da atividade da quinase 1/2 regulada pelo sinal extracelular, ERK meio, foram avaliados, então,
como que vai se dar o tratamento com EGF, um bloqueador e agonista dos canais de cálcio. E vai se verificar que vai ser o silenciamento desse gene, né, do nosso gene, que vai reduzir o cálcio intracelular e vai causar essa superativação do ERK meio induzido pelo EGF, que é esse agonista bloqueador. E aí a gente trouxe aqui também uma imagem de tomografia da doença, dessa doença renal, lembrando que ela é uma doença recessiva. E aí depois ele vai falar um pouquinho os materiais e métodos utilizados para se realizar o estudo. Destaque aqui para que as células de rim embrionário humano vai ser mantidas em DMM, suplementados aí com uma quantidade de SCS, glutamina, penicilina e streptomicina. E aí ele vai falar também que vai ser usado o isolamento do RNA e o PCR em tempo real. A gente trouxe aqui a construção de vetores dos RNAs pequenos, que ele vai falar, para a realização do estudo. Essa imagem também está presente no artigo. E depois ele trata um pouquinho dos resultados, então, do estudo. Vai se verificar que o nível de RNA mensageiro do nosso gene, o PKHD1, vai ser acentuadamente diminuído nas linhagens de células silenciadas, mas não nos controles, enquanto o nível do RNA mensageiro dos controles é semelhante ao dos tipos selvagens. Então, aqui ele trata um pouquinho do resultado que vai se dar, o processo, que vai ser importante para compreender depois que o gene ele é regulado negativamente pelos RNAs pequenos, nas linhas celulares estáveis estabelecidas, e o silenciamento do gene ele é específico. Isso vai fazer, então, a compreensão do processo do cálcio em relação ao nosso gene e à doença, porque a elevação do cálcio intracelular, ela inibe a proliferação excessiva, dependente do EGF, né, o agonista e bloqueador. E esse mecanismo de proliferação por estimulação do EGF em células PKHD1 silenciadas é uma consequência da homeostase do cálcio intracelular. Então, o artigo ele visa justamente ver, né, como que se dá essa relação do cálcio. E a elevação dele, então, vai inibir a proliferação excessiva dependente do EGF das células PKHD1 silenciadas. E aqui a gente trouxe um gráfico que está presente no artigo que mostra justamente essa resposta da proliferação das células silenciadas por PKHD1 e a estimulação do EGF, que é o bloqueador. E, por fim, ele traz uma discussão do que vai ser tratado no artigo. Lembrando que essa proteína aqui, né, que é codificada pelo gene, ela deduz que é uma proteína semelhante a um receptor de membrana, que vai ser envolvido por interações de ligação ao ligante, célula-célula e célula-matriz. Ela está localizada lá no cílio das células epiteliais renais, lembrando que é uma doença renal, e vai ter um papel de sensor de estimulação mecânica e química do lúmen dos túbulos renais. Então, um aumento transitório do cálcio e a perda desses cílios é que abole a resposta do epitélio renal ao fluxo de fluido que vai caracterizar essa doença. Ele também fala sobre a mutação do TG737, que codifica as proteínas associadas aos cílios, que vai estar aí relacionada, né, com essa resposta de fluxo de fluido. E, por fim, ele conclui que a desregulação do cálcio intracelular, ela desempenha um papel fundamental, então, aí, na patogênese da ARPKD, que é a doença recessiva policística renal. Bom, então vou apresentar o meu artigo. O artigo que eu selecionei foi o Associations of a Novel PKHD1 Mutation in a Family with Autosomal Dominant Polycystic Liver Disease e foi publicada na revista ATM, que é Annals of Translational Medicine, foi na data de janeiro de 2021. Bom, a respeito da introdução, doenças hepáticas policísticas consistem na manifestação de múltiplos cistos no fígado que podem atingir outros órgãos como o rim. Já a doença policística autossômica dominante, a DPLD, que é a doença estudada nesse artigo, ela é caracterizada por múltiplos cistos hepáticos simples com ou sem a presença de cistos renais. Elas causam dor, refluxo esofágico, dispenia e hipertensão portal. Em pacientes com ADPLD, o fígado pode crescer até 10 vezes seu tamanho normal. Infelizmente, não há tratamento para a doença. Pelo menos 7 genes são associados ao alto risco de desenvolver ADPLD, incluindo o PKHD1, que é o gene que a gente estudou na nossa apresentação. A adição de genes oferece potencialmente um caminho terapêutico para o tratamento dessa doença, embora seja necessária uma compreensão completa da base genética da ADPLD para a implementação bem-sucedida da terapia gênica.
Bom, o método de estudo do artigo ele foi baseado num estudo de um grupo de 18 casos de ADPLD não relacionados, usando o sequenciamento de exoma inteiro. A metodologia do estudo foi dividida em 5 etapas: aprovação do protocolo padrão, registro e consentimento do paciente. 2 foi recrutamento de grupo, 3 características dos pacientes e 4 foi o sequenciamento de DNA. O sequenciamento completo do exoma foi realizado nos 18 pacientes, foi colhido sangue para retirada da amostra do DNA, que foi isolado e depois cortado. Foram realizadas etapas de reparo final do DNA fragmentado, cauda poliar, ligação ao adaptador e amplificação. As bibliotecas foram preparadas, quantificadas e sequenciadas. Quando uma mutação foi identificada pelo sequenciamento da próxima geração, o sequenciamento de Sanger foi usado para verificar se a família do probando em questão tinha a mesma mutação. Após tudo isso, foi realizada a análise estatística dos dados. Então, essa tabela ela mostra os 18 pacientes e suas características. E de resultados, então, a primeira etapa de resultados foi a caracterização dos pacientes. Então, 15 dos 18 pacientes eram assintomáticos, 2 pacientes apresentaram leve distensão abdominal, um paciente sofria de hepatomegalia significativa. A tomografia computadorizada demonstrou inúmeros cistos hepáticos pequenos em pacientes com mutações de PRKCSH e PKHD1 e inúmeros cistos hepáticos grandes e pequenos em pacientes com mutações GANAB. Pacientes assintomáticos não necessitaram de tratamento nenhum e pacientes sintomáticos tratamento dependia da gravidade. Vários vetores virais e não virais têm sido usados para a terapia gênica direcionada ao fígado, e esses estudos sugerem o potencial da terapia gênica para curar o DPLD. Agora, com relação à detecção de mutações em pacientes com ADPLD, foi identificado que é uma doença autossômica dominante rara, com incidência de 1 para 100 mil. Ela é causada por mutações em pelo menos 7 genes, que são todos esses, incluindo o PKHD1, que é o nosso gene. Todos os 7 genes são responsáveis por pelo menos 50% dos casos de ADPLD. Dos 18 pacientes foi observada a mutação em 8 casos, sendo que um caso foi o de PKHD1. Após a análise do sequenciamento, foi identificada uma nova mutação no PKHD1. Então, nessa imagem dá para ver do estudo, que é a alteração do par de bases em um alelo na posição 3.628 de PKHD1, e essa mutação ocorreu no exon 31, resultante de uma mudança de glicina para arginina no códon 1201. Ao mesmo tempo, foi identificada uma alteração de par de bases em um alelo na posição 9.548 de PKD1. Essa mutação localizada no exon 16, causada pela substituição da arginina por glutamina no códon 3.183. Com relação às conclusões, uma nova mutação missense de PKHD1 em uma família de ADPLD foi identificada, na qual os pacientes apresentaram inúmeros pequenos cistos hepáticos. Apesar dos cistos difusos, as famílias de probandos não apresentou nenhuma complicação associada à ADPLD, e mesmo que a ADPLD seja diagnosticada com sucesso, as opções terapêuticas são limitadas. Nenhuma dessas opções terapêuticas é capaz de eliminar o cisto do fígado, exceto a terapia gênica. No entanto, a heterogeneidade genética de ADPLD representa um grande obstáculo para a terapia genética, o que requer uma análise. Bom, meu nome é Ana Luísa Gugel Maciel e eu vou falar um pouco sobre o artigo Genetic Analysis of the PKH1 Gene with Long Range PCR Sequences, que é o PCR de longo alcance, que eu vou falar um pouquinho agora. Esse PCR, ele é uma técnica de PCR realizada principalmente para ampliar fragmentos de DNA muito longo, principalmente de mais de 5 kilobytes, e é usado um tipo especial de DNA polimerase altamente específica. Aí fica uma pergunta que vai ser respondida ao longo do artigo e principalmente no final. Se a gente sabe que dá para identificar a mutação por meio da PCR convencional, por que a gente vai usar esse outro tipo de PCR, ou seja, o de longo alcance? Vai ser respondida a pergunta. Mas a PCR de longo alcance, ela pode ser usada em genotipagem, em impressão digital de DNA e em sequenciamento de DNA de fragmentos longos, como eu acabei de falar. O objetivo desse artigo é analisar o gene PKHD1 com o método de PCR de longo alcance e demonstrar, ao final, as vantagens e as desvantagens desse método em relação ao PCR de sequenciamento direto padrão. Em resumo, vai ser utilizado 15 pacientes com a doença renal policística autossômica recessiva, que a gente já viu que ela pode ser causada por alterações no gene. Vai ser identificada 37 alterações genéticas com um PCR de longo alcance. A gente vai obter 100% de sensibilidade, 96% de especificidade e 97% de precisão com esse método. E a gente vai perceber ao final que ele é altamente específico, altamente sensível, preciso e altamente preciso para identificar as variações genéticas.
Em relação ao método, a gente vai utilizar 15 indivíduos como sujeito do estudo, selecionados aleatoriamente, sendo que esses 15 indivíduos foram diagnosticados com a doença com base em achados clínicos de imagem e patológicos, e, previamente ao artigo, os 15 indivíduos foram submetidos à genotipagem do gene por sequenciamento direto padrão, ou seja, grupo controle. Primeira etapa do método vai ser a amplificação e o sequenciamento do DNA genômico, sendo que o DNA genômico utilizado e isolado vai ser o de linfócitos do sangue periférico. E na técnica de PCR de longo alcance, a gente vai ampliar as seguintes regiões: a região codificadora inteira do gene, os limites exon e intron e as regiões 5' e 3' untranslated, sendo que todas essas regiões vão ser ampliadas em 29 reações de PCR de longo alcance, distintas por primers de PCR. Em sequência, a gente vai utilizar essas 3 fórmulas para comparar o PCR de longo alcance com o PCR de sequenciamento direto padrão. Em primeira, a sensibilidade vai ser utilizada com a divisão número de verdadeiros positivos sobre número de verdadeiros positivos mais número de falsos negativos, ou seja, todo mundo que está doente. A especificidade vai ser os verdadeiros negativos sobre verdadeiro negativo mais falso positivo, ou seja, todo mundo que não está doente. E a precisão, ou seja, número de verdadeiros positivos mais número de verdadeiros negativos sobre todo mundo. Sendo que, como resultado, a gente vai achar os números que eu falei antes: 100% de sensibilidade, 96% de especificidade e 97% de precisão. Como resultado, a gente vai ter a primeira etapa, a amplificação dos fragmentos do gene com a técnica. E para isso, a gente vai ampliar especificamente e a gente vai sequenciar toda a região codificadora do gene com a PCR de longo alcance, com o intuito de eliminar a região 5' duplicada por nested PCR. E vai ser designado, ao final, 29 pares de primers de oligonucleotídeos que correspondem à cópia única do gene. E aqui vai ser uma imagem que aparece no artigo. A imagem A, aqui, ela é o mapa do gene, do 1 ao 67, são os exons, 1 ao 67 exons, os numerados. E a B é a amplificação do gene por PCR de longo alcance, sendo que estava em 0,5 kilobytes, vai ser ampliado para 6 kilobytes, ou seja, a gente vê a diferença do aumento, muito grande aumento. E aqui a principal vantagem genética é que a análise da mutação do gene, comparando o PCR de longo alcance com o PCR de sequenciamento direto padrão. Com a primeira técnica, a gente vai encontrar 37 alterações heterozigóticas. Em comparação com o PCR de sequenciamento direto padrão, a gente vai encontrar apenas 33 variações genéticas, sendo que na PCR de longo alcance, essas 33 alterações foram encontradas. Ou seja, na PCR de longo alcance, a gente encontra as variações que foram encontradas na PCR padrão e encontra outras alterações, mutações que não haviam sido encontradas. Ou seja, é mais específico. E para finalizar uma discussão, ao comparar as duas PCRs, a gente analisa na PCR de longo alcance. Menor custo, menor número de reações, é mais eficiente, tem uma maior cobertura, ou seja, a gente acha mais mutações, como eu falei anteriormente, e ela possibilita a gente sequenciar regiões repetidas ou duplicadas. Sendo que a parte mais importante, com a redução do número de reações, a gente reduz a possibilidade de perder alelo durante a amplificação por PCR, principalmente nas regiões em que há o encontro do primer com o alelo. E a gente diminui, assim, a chance de perder mutações. Mas nem tudo é só benefício e há duas limitações. A principal é que há a possibilidade de degradar parcialmente o DNA quando ele é extraído do tecido por conta da parafina utilizada, e a outra é que é preciso uma variação computacional nas regiões de DNA duplicada. E para finalizar, concluindo, a gente percebe que sim, essa técnica de PCR de longo alcance mais específico, mais sensível e mais acessível, ou seja, de menor custo para detectar as variantes do nosso gene. E essa técnica fornece, sim, uma ferramenta
confiável para analisar geneticamente genes complexos, grandes, com regiões repetitivas e pode também ser aplicado a outros genes nas quais as variações escapam. Oi, pessoal, meu nome é Lara e eu vou falar desse artigo aqui que trata do custo-benefício do teste genético de PKHD1 para identificação da doença renal policística autossômica recessiva, em inglês ARPKD. Bom, a RPKD é uma doença que acomete 1 a cada 20 mil nascidos vivos. Tem gravidade variada, mas na grande maioria dos casos ela é bem severa e se manifesta já no período perinatal. A RPKD é caracterizada pela dilatação dos tubos coletores nas medulares renais. Isso vai afetar o corpo todo, tendo consequências comuns no fígado, principalmente nos pulmões. Nos afetados que manifestam a doença mais tarde, geralmente os problemas hepáticos são maiores que os renais, mas mesmo assim a sobrevida renal é de 71% aos 10 anos e 42% aos 20. A causa da RPKD, na gigantesca maioria das vezes, é a mutação no gene PKHD1. Ele é enorme, tem mais de 80 exons e tem um splicing bem complicado, o que torna o sequenciamento dele muito trabalhoso e muito caro. Então, um recurso utilizado foi o estudo de Bergman, que analisou muitas mutações do gene PKHD1 e descreveu as frequências dos exons mutacionados, e percebeu-se que metade das mutações do PKHD1 no mundo os concentram em 7 exons. Esses dados, somados ao de pacientes espanhóis já diagnosticados e ao banco de dados público de mutações, foram usados para tentar identificar as mutações de maior frequência na população espanhola e assim direcionar os testes de genética. O estudo foi feito com 50 pacientes espanhóis portadores de RPKD sem relação entre si e com os pais desses pacientes, e também com novos suspeitos de RPKD. Esse número baixo de pacientes do estudo se deve à raridade da doença e à limitação geográfica. Essas famílias foram divididas em 2 grupos, as com fenótipo grave, em que pelo menos um membro da família havia falecido, e com fenótipo moderado, em que o paciente sobreviveu ao período neonatal. Todos tiveram seus DNAs genômicos analisados através do PCR. Além disso, foram usados diversos recursos como tipo de mutação, programas de computador e outros artigos publicados para prever a patogenicidade das variantes genômicas. Bom, a partir daquele compilado de dados que eu citei para prever as mutações mais frequentes, foram feitas 2 rodadas de sequenciamento genético. A primeira rodada envolvia 32 exons e a segunda 35. Quando 2 mutações patogênicas eram identificadas, o sequenciamento parava. Se na primeira rodada só fosse detectado uma ou nenhuma mutação, era feita a segunda rodada. 64% dos pacientes passaram apenas pela primeira rodada. O restante passou pela segunda, sendo que um não teve nenhuma mutação identificada e o restante teve. Ou seja, 98% dos pacientes tiveram mutações identificadas e elas estavam concentradas em 24 exons dos 67. 73% das mutações eram truncadas. A variante que mais apareceu foi essa C9689DLA, que estava em 34% dos pacientes com RPKD no estudo, e é uma variante causada por mudança de quadro de leitura. Houve destaque também para 5 exons, os 58, 32, 34, 36 e 37, que juntos corresponderam a 63% das mutações detectadas, e dessas 87 eram truncadas. Aí, bem importante, eles fizeram a correlação entre genótipo e fenótipo. Em 82% dos pacientes graves foi encontrado pelo menos um dos 5 exons mais frequentes na amostragem espanhola, e nos moderados a taxa foi de 92%. Em relação aos tipos de variantes, 19 dos 20 pacientes com 2 mutações truncadas faleceram no período perinatal, o que corresponde a 95% da mortalidade. Em contrapartida, observou-se que o prognóstico mais moderado está relacionado à substituição de bases, já que 37% dos pacientes com fenótipo grave tinham pelo menos uma mutação missense e 90% com fenótipo moderado tinham pelo menos uma substituição de aminoácido. Analisando as variantes, percebeu-se que os pacientes que tinham a C9689DLA, a mais comum, tinham haplótipos iguais, enquanto que possuíam outras variações tinham haplótipos diferentes. Isso pode indicar que a variante mais comum é potencial fundadora na população espanhola. Dos 9 suspeitos de RPKD, só 5 tiveram mutações identificadas, sendo que 3 dessas estavam no gene PKHD1 e 2 no HNF1B. Em um paciente foram encontradas 2 mutações patogênicas definitivas no PKHD1, em outros 2 pacientes foi encontrado uma, outro paciente tinha uma deleção no gene HNF1B e outro tinha uma mutação já conhecida também nesse HNF1B. Das mutações no PKHD1, 3 das 5 estavam naqueles 5 exons mais frequentes na população. Bom,
Um dos pontos mais relevantes desse artigo é o fato de ele ter sido o primeiro a usar o algoritmo de Bergman, que identificou as mutações mais frequentes no gene PKHD1 causadores da RPKD no mundo, e direcionar os dados para traçar o perfil de uma determinada população. A partir disso, a proposta é que o sequenciamento de genes seja estrategicamente feito com base nessas incidências, possibilitando a redução do tempo e custos do teste genético, tornando-os mais acessíveis aos que necessitam. Foi observado que as mutações estavam presentes em apenas 24 dos 67 exons, e que mais da metade estava localizada em 5 exons mais frequentes mutados na população espanhola. Foi também constatado que a gravidade da doença está relacionada com as mutações truncadas, e quem tinha a mutação mais frequente, a C9689DOA, tinha o mesmo haplótipo, indicando que ela é uma... Bom, então agora eu vou apresentar o banner do nosso trabalho, em que o objeto do estudo foi o gene PKHD1. A nossa equipe foi composta pela Ana Luísa Gugel Maciel, Beatriz Ramos de Godoy, Gabriel de Camargo de Brito, Giovana Fagundes Kaminski, Guilherme Ferletti Bonfim, Isabela Colella de Prevot e Lara Mensato Doring. Esse trabalho faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina Genética do curso de Medicina da UFPR, ministrada pela professora Angélica Beate Winter Boldit. Então, eu vou abordar brevemente os tópicos do trabalho, que foram a estrutura, a expressão, o polimorfismo, e também abordar resumidamente os 4 artigos que nós selecionamos. Então, a respeito da estrutura do gene. O gene PKHD1 se chama Polycystic Kidney and Hepatic Disease 1, e o gene que codifica uma proteína grande, semelhante a um receptor. O número no homin é o 606.702, e o ID do ensemble é esse que eu estou indicando. Ele é transcrito com maior apoio experimental pelo PKHD1 202. E a localização cromossômica fica no gene 6P12.3 a P12.2 na fita reversa. A respeito da expressão do gene, o gene PKHD1 ele codifica a proteína fibrocistina, que tem atividade como receptor de sinalização e participa de inúmeros processos biológicos. A expressão do gene está associada a algumas patologias, como câncer renal e nefroblastoma. A expressão da proteína relaciona-se com a síndrome renal policística, ciliopatia e outros. As principais expressões do gene estão nos rins, pâncreas e epidídimo, como mostra nesse gráfico aqui. Agora, a respeito do polimorfismo, o gene PKHD1 ele possui 106.561 variantes, 86% das variantes estão presentes no intron variants, e algumas variantes são raras, mas estão relacionadas principalmente à doença renal policística autossômica recessiva. Bom, agora sobre os artigos que nós estudamos nesse trabalho. O primeiro artigo deles foi sobre o silenciamento do gene PKHD1 e a modulação de cálcio intracelular. O artigo se chama PKHD1 Gene Silencing May Cause Cell Abnormal Proliferation Through Modulation of Intracellular Calcium in Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease. E basicamente falava que a doença renal policística recessiva está relacionada com a desregulação do cálcio intracelular, sendo o silenciamento do gene PKHD1 que reduz os níveis de cálcio. Já o segundo artigo, ele relacionou o gene à doença policística autossômica dominante. Então, o artigo se chamava Associations of a Novel PKHD1 Mutation in a Family with Autosomal Dominant Polycystic Liver Disease. Então, ele resumidamente falava sobre a DPLD, que é caracterizada por múltiplos cistos no fígado. Pelo menos 7 genes estão relacionados ao alto risco de desenvolver a doença. E para identificar os genes associados, foram coletados 18 casos de ADPLD e realizado o sequenciamento completo do exoma em todos os participantes. Foi detectado um caso com mutação PKHD1, sendo que foi identificada uma nova mutação missense de PKHD1 em uma família DPLD, na qual o paciente apresentava inúmeros pequenos cistos hepáticos. Já o artigo 3 tratava do PCR de longo alcance, o qual é um método para amplificar o fragmento de DNA, sendo que o objetivo do artigo era comparar o método padrão de sequenciamento. Então, o artigo se chamava Genetic Analysis of the PKHD1 Gene with Long Range PCR Sequencing. Então, o sequenciamento do gene PKHD1 por LR-PCR promove 100% de sensibilidade, 96% de especificidade e 97% de precisão em comparação com o método de sequenciamento direto padrão. O LR-PCR possui ainda menor custo, é realizado em menor quantidade de reações, apresenta maior cobertura de mutações e é mais eficiente, tendo identificado 37 alterações genéticas no gene PKHD1.
Já o artigo 4 abordou o custo-benefício de identificar os exons de PKHD1, mais provavelmente mutados em pacientes com ARPKD. Ele se chamava Cost Effective PKHD1 Genetic Testing for Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease. A ARPKD geralmente se manifesta desde o início de vida e é causada por mutações do gene PKHD1, e a análise da frequência dos exons mutados causadores da ARPKD na população espanhola visou o gerenciamento do teste genético com redução do tempo e custos. Foram identificadas 36 mutações concentradas em 24 exons, de um total de 80, dando uma taxa de detecção de 86%. Então, resumidamente, foi isso o nosso trabalho, e as referências bibliográficas foram essas.